Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite, depende da hora que vocês estão aí assistindo, não é? Meu nome é Lailson, eu sou professor de odontologia, professor de prótese odontológica, trabalho bastante com estética e eu queria conversar com vocês aqui hoje. A nossa proposta aqui hoje é conversar com vocês a respeito de análise estética do sorriso. E para isso eu fiz 3 pequenas aulas para tirar uma série de dúvidas e dar alguns esclarecimentos sobre esse tipo de análise. Para que serve esse tipo de análise? Para que serve analisar esteticamente o sorriso? Essa análise, pessoal, é crucial, é fundamental para que se consiga fazer um planejamento adequado. E é aí que começam todos os problemas da odontologia, ou uma série deles, no planejamento. Não só no planejamento funcional, mas também no planejamento estético. Existe um problema que eu vislumbro na odontologia atualmente, que vem progredindo, vem aumentando, que diz respeito justamente à negligência nos planejamentos. Isso é verdade, tá? De algum tempo para cá, alguns profissionais, não todos, mas uma boa parte deles, por conta, talvez no afã de conquistar novos pacientes, no afã de fechar um orçamento ou fechar um plano de tratamento, negligenciar no planejamento. E isso é fundamental para que as coisas deem errado. Um planejamento errôneo leva invariavelmente ao insucesso, sempre. Não só em odontologia, mas em tudo. Tá? Em engenharia, em medicina, se você não fizer um planejamento correto, você vai ter um insucesso lá na frente, com certeza absoluta. E na odontologia isso acontece muito. Por quê? Porque os profissionais, eu vou falar para vocês o que acontece no dia a dia, talvez não seja o seu dia a dia, mas de uma boa parte dos profissionais é isso que ocorre. Que é o paciente entrar no seu consultório, se posicionar na cadeira, o profissional vai lá, faz um exame clínico desse paciente, e já naquele mesmo momento, ou no momento posterior bem próximo, né, passa para esse paciente um orçamento ou um plano de tratamento. É impossível se fazer isso com qualidade. É impossível, tá? Para se fazer um planejamento adequado, você tem que sentar, avaliar clinicamente uma série, não só clinicamente, né, mas fazer uma série de exames, uma série de avaliações, uma série de análises para aí sim você conseguir passar para o seu paciente um planejamento adequado, tá certo? E é sobre isso que eu quero conversar com vocês. O planejamento, pessoal, geralmente ele está alinhavado, a gente precisa de muitos profissionais, ou que você tenha um conhecimento amplo de muitas áreas do conhecimento em odontologia, de muitas especialidades. Mas, invariavelmente, a gente precisa de outras especialidades para que a gente consiga produzir um planejamento adequado, tá certo? Peter Dawson, né, todos vocês já devem conhecer Peter Dawson, né? Ele dizia que 90% dos insucessos em odontologia estão relacionados ao planejamento. Olha que coisa incrível, né? E só 10% está relacionado com a parte técnica, ou seja, com a execução daquele planejamento. Ele está querendo dizer aqui o seguinte, que a execução do tratamento, os dentistas são muito bons para isso, eles têm mãos boas para isso, mas para planejar é um outro quesito. O planejamento exige muito conhecimento de todas as áreas de odontologia, ou que você tenha parceiros que colaborem com esse planejamento, tá certo? Então você precisa ter um amplo conhecimento para poder fazer um adequado planejamento e aí sim, a partir disso, você fazer uma execução adequada. E, por fim, ter sucesso clínico no seu tratamento. Essa que é a ideia. É isso que Peter Dawson dizia quando ele falava desses 90% de insucesso. Tá legal? Então a gente tem que pensar bastante sobre isso, tá certo? E como que começa um planejamento? O planejamento adequado, gente, começa já nos exames subjetivos e objetivos, tá certo? Quando você faz uma anamnese do seu paciente, isso é crucial para que as coisas deem certo. É durante a anamnese que você vai roubar do seu paciente informações que vão te direcionar a um correto planejamento.
Tá certo? É nessa conversa que você tem com o seu paciente que você vai descobrir os seus anseios, o que ele vem procurar, quais são os problemas que levaram esse paciente a chegar no seu consultório, se alguém indicou esse paciente para você, se esse paciente veio em busca de estética, se esse paciente não veio em busca de estética. A partir disso, aí sim, você começa a delinear o que você vai oferecer para esse paciente. É como se, fazendo uma analogia bem rasteira, tá? É como se um paciente chegasse numa loja, né? Numa loja de confecções, por exemplo, e a vendedora já de cara oferecesse para ele uma camisa. Não é assim que funciona, né? Quando você chega numa loja, a primeira coisa que a vendedora faz é conversar com você, te receber e descobrir o que você está procurando ali. Por que você está naquele lugar? Aí sim, ela vai direcionar a venda dela para o produto que você está procurando. A mesma coisa na odontologia, nós estamos falando de venda, tá? Estamos falando do que esse paciente veio procurar. Para você conversar com ele, para você fazer um plano de tratamento para esse paciente que vá ao encontro dos anseios desse paciente, ok? É assim que começa um planejamento adequado. E aí sim você vai juntando isso a exames que são necessários para se fazer o planejamento, né? Como exames radiográficos, como todos os exames de imagem, né? A gente pode dizer que hoje em dia existe a tomografia também, que é extremamente importante para se fazer uma análise estrutural da parte óssea desse paciente, como a gente pode redefinir algumas questões de prótese, algumas questões de cirurgia, todas elas têm uma relação muito direta com esses exames de imagem, né? E eles são imprescindíveis em todo o trabalho que você vai fazer, tá? Nos trabalhos estéticos também, sim, também é claro. Ó, essa radiografia que eu estou mostrando para vocês tem um dente fraturado. Não é? Lá no terço, todos os exames. Então, pessoal, todos os exames são extremamente importantes. Essa radiografia, por exemplo, é uma radiografia periapical. Ela nos mostra uma fratura lá no terço apical desse dente, não é? E se você tivesse planejado lentes de contato para esse paciente, facetas laminadas para esse paciente, e com o tempo surgisse esse problema, não é? E você, por negligência ou por pressa, pulou o exame radiográfico. Olha o problema que iria causar para esse paciente, não é? Lá na frente. Tá certo? Como você iria resolver uma questão dessa? Tá certo? Então é extremamente importante todos os exames objetivos e os exames subjetivos. Outro quesito que é crucial para a gente ter sucesso em estética, né? Nosso foco aqui é uma análise estética. Nós estamos mostrando para você a importância de se fazer uma análise estética do seu paciente, né? É o protocolo fotográfico. Sem um protocolo fotográfico é impossível você fazer estética hoje em dia, qualquer tipo de estética. Mesmo facetas de resina, é impossível você fazer facetas de resina sem um protocolo fotográfico adequado, não é? E o que vem a ser esse protocolo? O protocolo fotográfico nada mais é do que uma série de fotografias em posições pré-determinadas e o importante é dizer para vocês que cada fotografia tem uma função. Isso aqui é um protocolo fotográfico básico que eu faço aqui no meu instituto, não é? Onde eu marco o nome do paciente, os profissionais que estão envolvidos nesse tratamento e o laboratório de prótese que está envolvido nesse tratamento também. E o que vem a ser esse protocolo? Uma série de fotografias. Fotografias da face do paciente, fotografias intraorais desse paciente, fotografias do paciente em várias posições e o importante, pessoal, essas fotografias não são feitas para ficarem guardadas no seu notebook. Essas fotografias são feitas para se fazer uma análise estética do paciente, junto com os exames laboratoriais que você fez, junto com os exames de imagem, junto com a anamnese que você fez, junto com o exame clínico que você fez, você vai fazer uma análise estética desse paciente e fazer, aí sim, um planejamento estético adequado para esse paciente. Cada fotografia dessa tem uma função. Em cada fotografia, você vai fazer um tipo de análise. Em cada fotografia, tem uma posição correta para se fazer.
existe uma técnica fotográfica para cada fotografia dessa, tá? E é importantíssimo que você faça isso com qualidade, para aí sim você conseguir ter sucesso, tá certo? Então, gente, vocês estão vendo que é imprescindível a gente ter uma série de especialidades envolvidas nesse planejamento, né? Que envolvimento multidisciplinar é crucial para que a gente tenha resultados adequados, não é? E esse envolvimento multidisciplinar leva a uma série de facilidades para nós, não é? Esses exames de imagem, por exemplo, com eles a gente consegue mostrar uma série de problemas para o nosso paciente que, invariavelmente, a gente já se pegou várias vezes tentando explicar para o seu paciente alguma coisa na frente do paciente, ou seja, explicar para o paciente coisas do tipo, esse dente seu tem que tratar canal, tá? E o paciente perguntar, como que é tratar canal, doutor? Ah, tratar canal, o dente ele tem um buraquinho, a gente vai limpar esse buraquinho do dente. O paciente, para a gente isso é tão claro, quando a gente fala desse jeito, mas para o paciente isso é impossível dele imaginar isso. O paciente nem imagina que o dente tem um sistema de canais auriculares lá dentro. Ele não sabe que o dente tem uma câmara pulpar lá dentro. Então, toda imagem que você tem, que você possa mostrar para o seu paciente, é muito proveitosa para você dar mais clareza para o seu tratamento, para você mostrar para o seu paciente efetivamente o que está acontecendo. Como aquela imagem que eu mostrei para vocês da radiografia, para você mostrar para o seu paciente que o dente dele tem uma fratura. Tá? Como uma tomografia, para você mostrar a perda óssea que esse paciente tem, para você mostrar a quantidade de osso remanescente que tem para se fazer o implante ou para se não fazer o implante. Então essas imagens, pessoal, são cruciais, são fundamentais para que a gente possa mostrar para o nosso paciente, não só a gente ter essas imagens para fazer um planejamento correto, mas para explicar para o seu paciente a importância dessas imagens, não é? Faço, em cima dessa fotografia, um planejamento de como vai ser a estética desse paciente, quanto eu vou aumentar em cada dente desse paciente, qual formato que eu vou dar para esse dente que vai se ajustar melhor ao rosto desse paciente, certo? A gente pode usar técnicas de visagismo, por exemplo, para dar o formato desses dentes. A gente pode usar ferramentas áureas para dar o tamanho desses dentes. A gente pode usar técnicas como a linha do sorriso, a linha do lábio, para ver quanto a gente vai aumentar no comprimento desses dentes. É uma série de táticas, uma série de análises que devem ser feitas para se fazer um correto planejamento estético do seu paciente. Ok, pessoal? Isso é importantíssimo, isso é crucial. Não dá para se pensar em estética atualmente sem se fazer isso. Tá? Sem ter uma fotografia, sem se fazer uma análise dessa fotografia. E é isso que eu quero conversar com vocês, tá certo? É sobre isso que eu quero conversar com vocês, sobre como fazer essa análise. E depois disso, então, aí sim você precisa de modelos de gesso, que são modelos de estudo nos quais você vai fazer um enceramento. E esse enceramento vai contemplar tudo que você estudou até agora, tudo que você planejou até agora, você vai contemplar tudo isso nesse enceramento. Ok, pessoal? É assim que se faz, um planejamento. Essa é a importância da gente ter um planejamento. A partir disso, sim, né? A partir disso, sim, do planejamento adequado, a gente consegue ter resultados extremamente efetivos. E esse slide, o que esse slide mostra para nós, gente? Esse slide, ele mostra o tanto de análise, o tanto de itens que a gente tem que observar para se poder fazer esse planejamento, tá certo? E é sobre isso que eu vou conversar com vocês na nossa segunda aula, sobre como fazer essas análises, ok? O primeiro passo que nós vamos fazer na próxima aula é falar um pouco sobre fotografia odontológica, porque você precisa das fotografias, para a partir dessas fotografias, aí sim, você fazer uma análise adequada. E é essa análise que está nesse slide que eu vou mostrar para vocês, não só dos dentes, mas também da face. Como elas devem ser feitas para que você consiga fazer um planejamento adequado. Ok? Nos vemos na próxima aula.